Boa noite, hoje é 8 de julho, o Jornal da TV Tati está no ar. Veja o que é destaque na noite de hoje. Gasolina e gás de cozinha ficam mais caros a partir desta terça-feira. Transporte alternativo, conheça as regras de trânsito para o uso de patinetes. E hoje é dia do panificador. O mercado de fabricação de pães cresce a cada dia no país. O Jornal da TV Tati está no ar. A gasolina e o gás de cozinha vão ficar mais caros para as distribuidoras a partir desta terça-feira. O reajuste da gasolina é de 7,12%, diferença de 20 centavos. Já o gás de cozinha vai subir 9,81%, R$ 3,10 mais caro para o botijão de 13 quilos. A desvalorização cambial recente, aí ela tem pressionado o preço do barril para nós aqui. Então, quando o petróleo sobe, a gente tem um impacto decisivo em relação ao custo de aquisição de parte do petróleo que consumimos, e a outra parte tem relação com o aumento do preço do barril do petróleo no mercado internacional. O petróleo é uma commodity e ela tem a sua precificação ajustada pelas condições de oferta e demanda do mercado internacional. E isso altera o preço da gasolina, como aumentou em torno de 7%, mais ou menos, vai ter um aumento em torno de 20 centavos, e o preço do gás que vai aumentar aí quase 10%. Vale dizer que os combustíveis, né, já estão defasados aí há algum tempo. A última alteração aqui aconteceu o ano passado, em agosto. Então, realmente, nós temos fatores internos, e essa pressão do lado do câmbio aqui é decisiva, e a questão dos preços do barril do petróleo externo, obrigando a Petrobras a reajustar os preços e, inevitavelmente, adequar as condições de oferta no mercado. Nós temos aqui no Brasil uma dependência muito expressiva, 60% mais ou menos aí do que movimentamos de cargas, de produtos que entram na nossa casa, de produtos que entram nas empresas, depende do transporte por estradas. E eles usam a gasolina, usam o combustível aqui em primeira instância. Então, qualquer alteração no que diz respeito aos combustíveis, inevitavelmente são repassados para a questão do transporte, portanto, a nossa logística aqui de transporte, ela acaba sendo afetada e, inevitavelmente, as empresas, os transportadores vão cobrar esse reajuste do custo que eles vão ter no combustível para o frete. Um aumento aí de 20 centavos, né, tá em torno de R$ 2,80, vai para R$ 3,00 aí o valor da gasolina que a Petrobras vai repassar, gera um aumento de 20 centavos para o consumidor final, que certamente vai aumentar um pouco mais, já é algo substancial. E os extratos bancários mudaram. A partir de hoje, as informações sobre as movimentações feitas nas contas vão ter as descrições padronizadas entre todos os bancos. A Estela é motorista de aplicativo e tem conta em 3 bancos diferentes. Na hora de fazer aquele balanço sobre tudo que entrou e saiu nos últimos dias, ela tem que esquentar a cabeça. Hoje a gente faz várias movimentações e aí quando a gente vai olhar o extrato a gente se perde. Cada banco que a gente entra possui um nome e aí ele varia muito. Essa dificuldade não é só da Estela. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, as instituições usam mais de 4.000 nomenclaturas diferentes para as operações financeiras. Para facilitar a compreensão dos clientes, a partir desta segunda, as operações de saque e depósito terão a forma de identificação nos extratos unificada. Outras atividades, como transferências, pagamentos e empréstimos, também devem ser padronizadas em breve. O cliente ainda vai ter que lidar com siglas e abreviaturas. Mas a ideia é que, sendo uma única nomenclatura, com o passar do tempo, o controle das movimentações que são feitas na conta fique mais simples. Depósitos feitos na boca do caixa, por exemplo, serão identificados como DEP, de depósito, e Dinheiro Caixa AG, de agência, expressão que pode ser até mais abreviada. Já o depósito feito no caixa eletrônico será identificado como DEP Dinheiro ATM, que é a forma internacional como os caixas eletrônicos são conhecidos. Este professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro acredita que a iniciativa ajuda o correntista a perceber possíveis fraudes de maneira mais fácil.
mas que é preciso ir além. A notificação automática das transações é o mecanismo mais eficiente para a proteção do correntista, porque quem tem esse sistema de notificação automática consegue se proteger. Quem não tem esse sistema, demora 48, 72 horas para tirar um extrato, está exposto. Então, padronizar a nomenclatura é importante, mas a gente precisava migrar todo mundo para esse sistema. Primeira pausa e no próximo bloco a gente vai falar do frio que aumentou nesta semana. Fica aí que daqui a pouco a gente volta. A semana começou fria, né? As temperaturas caíram e devem continuar baixas ao longo desta semana. Também tem previsão de chuva para a região. A tendência é que para amanhã a gente tenha, né, uma ocorrência de mais chuva e, consequentemente, hoje as temperaturas já não se elevaram muito por causa desse deslocamento dela e amanhã as temperaturas seguem reduzidas e a chuva aumenta um pouco. Não tem alerta para temporais. A tendência é que a gente tenha uma chuva de moderada a forte intensidade amanhã, principalmente nessas regiões aqui, né, do Vale do Paraíba, mais litoral norte. E o destaque fica principalmente para as temperaturas. A gente vai ter uma semana fria, sim, né, as máximas pegando para São José dos Campos, para a gente ter uma ideia, elas não devem passar dos 20, 22 graus até quarta-feira. Depois a gente tem o sol voltando, né, aparecendo novamente, e, consequentemente, as máximas se elevam, mas não muito. A máxima deve chegar aos 27 graus e depois, na sexta-feira, a gente deve ter, entre sexta-feira e sábado, o deslocamento de uma nova frente fria. Esse deslocamento de uma nova frente fria vai favorecer. Não vai trazer muita chuva, mas vai trazer frio. Isso vai contribuir para ser uma semana muito gelada, né, em comparação às últimas semanas que a gente está tendo máximas mais elevadas, estava tendo máximas mais elevadas, né? E a tendência é que a gente tenha uma boa parte da semana, até meio da semana, né, com temperaturas mais reduzidas, e um final de semana com temperaturas mais reduzidas novamente. Geralmente o nosso inverno mesmo é caracterizado, né, por chuva, nossa estação seca, pode-se dizer assim, né? É quando chove menos. Entretanto, essas frentes frias que a gente vê passar pelo litoral aqui, por essa região ficar na faixa mais leste, sofre com a passagem dessas frentes frias que é muito comum. Tá? Essas frentes frias que vêm lá do sul, elas passam, levam muita chuva lá para eles, mas trazem chuva para cá também. Só que elas não têm, às vezes, muita força para avançar sobre o continente com muita força, como elas fazem lá no sul. Aqui elas vêm de maneira mais continental, elas entram continentais lá pelo sul e quando chega na região sudeste elas começam a se deslocar para o mar. Aí elas pegam essa característica mais marítima, afetando principalmente a faixa mais leste do estado de São Paulo e a faixa mais litorânea. Então, por isso que a gente tem essas características, às vezes, de quebra, né, de ter alguns períodos com chuva acima da média no inverno, porque essas frentes frias são muito comuns no Brasil, né, ao longo de todo o ano e também no nosso inverno, né, são muito características. A tendência é que a segunda quinzena de julho seja mais quente, volte para dentro da normalidade, com as temperaturas um pouco acima da média e com chuva um pouco abaixo do que a gente está acostumado a ver. Perfeito? Já reforça a roupa de frio para amanhã, então, hein? Vamos saber como fica essa previsão do tempo para esta terça-feira? Vamos lá! A gente começa aqui falando da cidade de Aparecida, com um dia nublado, máxima de 30 graus e mínima de 13 graus. São José dos Campos, dia chuvoso, máxima de 31 e mínima de 12. Em Caraguatatuba, máxima fica em 32 e a mínima em 13 graus. Em Campos do Jordão, dia gelado, hein? Máxima de 21 e mínima de 10 graus. Agora a gente muda de assunto porque os transportes alternativos, como a bicicleta e agora o patinete, estão ganhando cada vez mais espaço em São José. Eles facilitam a vida de muita gente, mas é preciso seguir regras de trânsito. Um brinquedo ou um meio de transporte? Bom, para tirar a curiosidade, as amigas Ana e Samara foram conhecer os patinetes elétricos. Essa é a primeira vez que eu uso esse patinete, né? É uma atração bem legal da praça. Eu tinha bastante vontade de andar, porque eu nunca tinha andado, a primeira vez também. Mas será que pode usar os patinetes em todos os lugares da cidade? Pode sim.
numa praça, numa ciclovia, ciclofaixa, numa via aberta à circulação de veículos, compartilhamento nas ciclorotas, por exemplo. Segundo a Prefeitura de São José dos Campos, as pessoas podem circular com patinete em calçadas e praças com a velocidade máxima de 6 km por hora. Já nas ciclovias e ruas, a velocidade é de até 20 km por hora. Muitas dúvidas surgem na utilização dos patinetes elétricos, como por exemplo, o que fazer ao atravessar uma faixa. Ele se vale das mesmas recomendações viárias do que uma bicicleta, por exemplo, ao atravessar, desmontar e empurrar o veículo. Mas também existem outras recomendações, como a utilização de capacetes. A pessoa vai utilizar um patinete deste, o ideal é que a pessoa tenha um capacete ciclístico adequado ao tamanho da sua cabeça, né? Também não tem uma certa mobilidade, não tem uma certa facilidade em operar o equipamento. Cotoveleira, joelheira, uma luva, uma proteção individual melhor, até porque uma queda pode gerar uma lesão, muitas vezes, infelizmente, uma lesão de crânio que pode gerar um agravamento aí por uma simples brincadeira, um simples deslocamento. Segurança, né? E hoje, gente, é dia do panificador. No próximo bloco, uma reportagem sobre isso. Fica aí que daqui a pouco a gente volta. E amanhã, 9 de julho, é feriado, hein? Se você for folgar, que delícia para poder descansar, não é? Para você se programar, tem uma matéria no nosso site, o thmais.com.br/vale, com o que abre e o que fecha nas principais cidades da região. Em São José, por exemplo, o Paço Municipal não abre, mas a coleta de lixo vai funcionar normalmente. E no último bloco a gente falou que esta semana vai esfriar, né? E nada mais gostoso do que aproveitar esse tempinho mais frio com um cafezinho, um pão quentinho. Hoje é dia do panificador, um mercado promissor. De acordo com o Sebrae, neste ano, mais de 20 mil padarias já foram abertas no Brasil. Que a gastronomia é uma arte, isso todo mundo já sabe, mas a panificação tem um lugar especial na cozinha de muitos empreendedores, como o Sérgio, que tem uma padaria desde 2020. Pães artesanais com toques especiais e cheios de sabor. Um trabalho manual que vem carregado de muita história. Os pães têm um corte, né, que a gente fala que isso identificava quais eram as famílias. Davam 3 cortezinhos no pão, era uma família. Davam 2, era outra. Dava um corte longo, era outra família. Era uma assinatura dos pães. No passado, os pães eles eram feitos e tinham um processo, tinha um tempo para que os pães pudessem ser fermentados. Esses pães, eles tinham uma qualidade muito superior aos pães que nós temos hoje, que são pães de fermentação curta, que se usa alguns aditivos, alguns componentes na massa, para que essa fermentação seja mais rápida e se tenha uma qualidade aceitável de pão. Mas o pão antigamente, não, ele era feito utilizando o levain, nós aqui no armazém utilizamos esse tipo de fermento. O levain é um fermento natural, feito à base de farinha e água e tempo. Não é? Porque daí, para formar um levain, você leva de 20 a 30 dias. Lógico que depois de você formar esse levain, esse tipo de fermento natural, você vai utilizando ele, alimentando ele diariamente, e ele então fermenta o pão num prazo de 24 a 36 horas. E esse processo, que é um processo natural, é o que nós utilizamos aqui no armazém. Ele trabalha no setor há mais de 20 anos e decidiu investir no seu próprio negócio. Uma iniciativa que tem ganhado cada vez mais adeptos. O crescimento vem muito forte nas de muito pequeno porte, os MEIs principalmente, produzindo os pães ali de maneira mais caseira, mais simples e comercializando. Uma vez que registra com o Código Nacional de Atividade Econômica ligado à padaria e panificação, ele entra para a estatística, mas é um principal crescimento. No Brasil, são abertas 130 padarias por dia. É o que mostra uma pesquisa feita pelo Sebrae, em que em 2024 já foram abertas mais de 21 mil panificadoras. Para se ter uma ideia, no ano passado, esse setor movimentou mais de 138 bilhões de reais. O ramo da padaria tradicional, de rua, como nós conhecemos, ele mudou muito ao longo dos anos e hoje requer que você tenha uma estrutura mínima inicial um pouco mais ampla do que há uns 30, 40 anos atrás. O tipo de oferta que faz, o tipo de estrutura que você faz uma padaria tradicional, requer que você tenha uma escala de investimento maior. No entanto, para você começar de maneira artesanal, com pães especiais,
de fermentação natural, pães que sejam saudáveis, com baixo glúten, com apelo você começa mais barato, com uma escala menor, de maneira artesanal em casa. Por isso que você tem uma expansão nesse número de negócios formalizados nesse ramo de atividade. E o final de semana foi de muita música e diversão no estúdio da TV Tati SBT em Campos do Jordão. A Rádio Nova Brasil levou cantores que fizeram um verdadeiro show para turistas no Parque do Capivari. Embalados pelas ondas da Rádio Nova Brasil FM, o final de semana foi recheado de música de qualidade no estúdio de inverno da TV Tati SBT em Campos do Jordão. No sábado, a Beck encantou a todos com essa delícia de música. Primeira vez que eu tô pisando aqui em Campos do Jordão. Uma recepção maravilhosa, uma cidade linda demais, aconchegante. Fora esse festival, está sendo incrível também. Eu cheguei já próximo ao show, eu quero dar uma olhada na estrutura do evento, porque está sendo incrível. E o show aqui também foi maravilhoso, as pessoas todas abraçando, cantando comigo. Faz toda a diferença, né, quando a gente sente esse calor nesse lugar tão friozinho. Vim do Rio de Janeiro, estou acostumada com quente. Então, foi uma delícia. E no domingo, a Serra da Mantiqueira se tornou a capital do reggae com o Planta e Raiz. Foi uma experiência muito boa para nós, com certeza para a galera. A molecadinha colando com as famílias, eu acho que é isso. A gente está sempre pronto e é sempre legal ser surpreendido, na verdade, né? Momentos especiais vividos em família, com amigos e não faltou animação. A Velha da Praça e o Silvão Santos comandaram as brincadeiras e animaram os fãs da TV mais feliz do Brasil. Valeu! Cada vez mais perto de você, essa é a TV Tati SBT, na cidade mais alta do Brasil. E a partir de amanhã, você acompanha aqui no nosso jornal uma série de entrevistas sobre a temporada de inverno em Campos do Jordão, a economia, os cuidados com aquecedores, a música. Então, a partir de amanhã eu te conto mais, hein? Fim do nosso jornal. Obrigada, pela sua companhia. Uma semana incrível pra gente. Agora você fica com SBT Brasil e amanhã eu te espero. Se cuide, beijo, boa noite.